Olá, meu nome é Israel Costa e bem-vindo ao nosso canal com o projeto Superando as Dores. Hoje nós vamos falar de o que é dor social. Mas primeiro, segue a vinheta. Vamos lá. Quando falamos de dor, normalmente vem à mente a dor física. Nós lembramos automaticamente da dor física. Aquela causada por impactos físicos, cortes, queimadas, picadas, doenças, enfim. Mas há aspectos da dor muito mais abrangentes e que, se não tratados, trarão como consequência outros tipos de dores. Nós falamos, já anteriormente em outro vídeo, sobre os 4 tipos de dores, que são as dores físicas, emocionais, sociais e espirituais. E o problema é que uma acaba causando a outra. Então, se você não trata as 4 tipos de dores, ou se você tem uma delas e você não trata ela, com o tempo você vai acabar desenvolvendo as outras 3. Ou seja, as dores elas acabam uma puxando a outra, uma é um imã para a outra. Por isso é importante tratar qualquer dor que nós tivermos. Segundo Lilian Krause, a dor social vem com o medo do isolamento e do abandono, da dificuldade de comunicação, da perda do papel social exercido junto à família, aos colegas e as perdas econômicas. O que isso quer dizer? A dor social ela vem quando você percebe que está perdendo o seu papel na sociedade, perdendo o seu papel na sua família, ou seja, na sua família você não é nada, na sociedade você não é nada. Economicamente, você não é nada. Entre seus colegas, você não é nada ou é a coitadinha. É isso que quer dizer dor social. Se você se sente como uma coitadinha, você está sofrendo de dor social. Há alguns padrões que vemos acontecer com as pessoas que têm dores crônicas. Normalmente, passam por uma consequência dessas que estão aqui embaixo. Lembrando que esses relatos eles foram pegos de pacientes de fibromialgia. A única coisa que foi no caso que eu fiz, foi adequar um pouco as palavras, porque eles falaram na entrevista, foi falado, foi relatado, não foi escrito. Então, como eu transcrevi, eu adaptei um pouco para ficar um pouquinho mais claro. Se você se identificar com algum, depois você comenta aqui embaixo, porque eu acredito que muita gente vai se identificar. Vamos lá, primeiro. Eu peguei alguns diferentes, tá? Muita gente disse coisas parecidas, então procurei pegar alguma coisa diferente. 1. Sou tratada como uma bonequinha de porcelana. Alguém que por qualquer coisa fosse quebrar. Uma pessoa que não pode fazer nada. Precisa de ajuda para tudo. O problema disso é que me faz me sentir inútil. Como se, ao adquirir uma doença, tivesse perdido todas as minhas habilidades, meu jeito de fazer as coisas, até mesmo minhas vontades de fazer coisas úteis. Aliás, me sinto como se tivesse perdido a minha utilidade. Triste, né? Se sentir como uma bonequinha, a família não deixa fazer nada, você é uma dondoquinha, tem que cuidar de tudo, até de tirar a poeirinha. Se for no banheiro e falar terminei, vai alguém para limpar. É sério, isso é complicado. Qualquer pessoa se sente inútil nessa situação. Poxa, às vezes é uma pessoa que era tão ativa. Quantas vezes você não se pensou assim, não se enxergou assim? Eu era tão ativo e essa doença me tornou tão inútil. Saiba que você não é inútil. Talvez esteja, mas é possível mudar. E quando eu digo estar inútil, não no sentido de inutilidade, não no sentido de não servir para nada, mas porque não enxerga a utilidade que você tem. E com certeza você tem. 2. As pessoas próximas abandonaram a própria vida e os sonhos para cuidar de mim. Isso eu adaptei um pouquinho, tá, gente? Quando eu falei coloquei aqui as pessoas próximas, na verdade a pessoa falou que é minha família, mas eu coloquei as pessoas próximas porque às vezes, para vocês se identificarem, talvez as pessoas próximas seja um pouquinho mais fácil a identificação. Mas a pessoa me disse, é minha família. Vi as pessoas ao meu redor, minha família e amigos, deixando de viver a própria vida e apenas sobrevivendo como meus cuidadores.
Vemos que eles frustraram os próprios sonhos e metas, pois não conseguem realizar seus objetivos enquanto cuidam de mim. Me sinto como se estivesse atrapalhando a vida deles, como se fosse um peso a ser carregado. Será que você já não se sentiu assim, atrapalhando a vida daqueles que estão cuidando de você? Complicado, né? Terceiro, fui abandonada. Meu marido não aguentou mais e pediu divórcio. Meus filhos também seguiram as próprias vidas e, com muito sacrifício, às vezes eu consigo companhia de algum deles para ir ao médico. 4. Minha família vive comigo, mas agem como se eu não estivesse com dor. Agem como se eu não fosse nada, como se eu estivesse fingindo ou exagerando. Já passou por isso? 5. Eu não aguentei mais ser maltratada pela minha família e resolvi viver com outra pessoa que sofre da mesma doença que eu. Um parênteses aqui, a pessoa aqui, ela tinha fibromialgia, não aguentava como a família tratava ela e resolveu mudar e ir morar com outra pessoa que também tinha fibromialgia. Voltando. Assim, uma compreende a outra e uma cuida da outra. Ou às vezes, só sofremos juntas. Ela só queria alguém que entendesse ela, que sofresse junto com ela, se fosse o caso. Ela encontrou. 6. Esse foi um homem, algo raro. Minha esposa, depois de me trair diversas vezes, voltou para a casa dos pais e me abandonou. Levou nossa filha e me deixou com nosso filho, que hoje é a única pessoa que me ajuda como amigo e financeiramente. Aqui, era um homem. Uma coisa que ele falou, vou entrar um pouquinho mais a fundo, muitas vezes a fibromialgia atrapalha a libido da pessoa, a vontade das relações sexuais, às vezes atrapalha. Quem quer fazer sexo com dor no corpo? É difícil. E às vezes as dores eram tantas que diminuiu essa vontade dele, o tesão dele caiu. E por conta disso, a esposa traía ele. Como se justificasse? Gente, não justifica. É pra trair? Termina. Lógico que são os meus valores isso, tá bom? Cada um tem o seu, mas segundo os meus valores. Isso é algo estritamente pessoal. Opinião pessoal, não tem nada de... Ciência não tem nada de terapêutico. Vai trair? Termina. Tanto quem acompanha, quem vive com quem tem fibromialgia, como quem tem a fibromialgia e quer trair porque acha que outra pessoa compreende ela melhor. Termina. Agora, se os seus valores forem diferentes, entre vocês é algo diferente, aí é com vocês. Aí é entre vocês. Mas, pra mim, você com ou sem fibromialgia, você merece o melhor. Você merece ser feliz. E se você merece ser feliz, o que vai te fazer feliz? Ter exclusividade, ter alguém só pra você? Ou dividir a pessoa? Se dividir a pessoa vai te fazer feliz, ótimo. Se está em comum acordo, gente, ótimo. Agora, se essa exclusividade faz parte da sua felicidade, então, se vai trair, termina. Bom, isso é pessoal, isso não tem nada de terapêutico. Vamos voltar à parte terapêutica agora. Vamos voltar a falar desse caso, inclusive. Enfim, ele perdeu a libido e por conta disso a esposa traía ele. Depois, por ela não aguentar, mesmo assim ter que ficar cuidando dele, ela voltou para a casa dos pais. Voltou para a casa dos pais dela, levou a filha, que era mais nova, e deixou ele com o filho, que era mais velho, e hoje o filho dele que sustenta a casa. Ele não trabalha, ele não conseguiu se aposentar por conta da fibromialgia também. Infelizmente, fibromialgia no Brasil não aposenta. Na minha opinião, como terapeuta, uma das maiores injustiças do INSS, assim como existem tantas, uma das maiores injustiças referente à aposentadoria, porque a fibromialgia, dependendo do grau dela, deveria sim aposentar, as pessoas não têm condições de trabalhar. Esse homem era um desses casos, ele não tinha condição de trabalhar, e o filho dele hoje sustenta a casa. Mas ainda assim o filho dele é muito amigo dele, segundo o relato dele, então isso é muito legal. Mas foi um dos casos que mais mexeu comigo. Não mexeu no sentido de eu ficar emocionado. Gente, eu sou terapeuta, eu não posso me envolver. Mas mexeu no sentido de pensar, poxa, olha a situação que a pessoa precisa passar.
e na verdade não precisa mais. Hoje ele está tendo um ótimo acompanhamento, está se sentindo muito melhor. Talvez, eu acredito que daqui a pouco tempo ele comece a poder voltar a trabalhar normalmente. Lógico, ele vai ter sempre acompanhamento médico, acompanhamento dos exercícios que ele faz, mas ele está em outro desenvolvimento. Ele não trata diretamente comigo, essa pessoa não trata comigo, eu não sou o terapeuta dele, trata com uma outra terapeuta que o foco dela é EFT. EFT é uma terapia, vem do inglês, seria como técnica de liberação emocional, né? Emotional Freedom Technique. Então, ele trabalha muito com EFT e essa técnica tem ajudado muito ele. Inclusive eu ensino um pouquinho em um treinamento que eu tenho. Enfim, há diversos relatos, eu poderia aqui colocar inúmeros relatos, muitos parecidos, alguns com um pouco de diferença, mas eu quis colocar apenas 6 para não ficar muito extenso, tanto o vídeo quanto o blog, porque tudo isso eu também estou colocando no blog. Então, eu também não coloquei nome, por 2 motivos. Primeiro, eu não tenho autorização legal para colocar o nome. Isso foram estudos de caso de um grupo de terapeutas que eu tenho, que eu faço parte. Então, como é um estudo de caso, eu não posso colocar o nome, eu não tenho autorização, nem autorização legal. Talvez um ou outro deles até autorizaria, e talvez não veria problema nenhum, mas eu prefiro não colocar, até porque o importante é você ver que isso acontece com mais pessoas, não só com você. Não importa o nome da pessoa. Até porque não é interessante você ficar buscando ele no Facebook. Vamos lá. Eu não tenho autorização legal, como eu disse. E segundo, eu editei algumas palavras, alguma colocação da pessoa, eu editei, eu tomei essa liberdade de editar para ficar um pouco mais compreensível. Então, nem tudo estava formatado adequadamente, digamos assim, em relação gramatical. Então, eu preferi deixar dessa forma. Até porque esse grupo de terapeutas, nós fizemos esses estudos de caso com pessoas bastante carentes. A maioria das pessoas eram bem carentes, então muitos eles não tinham eles se atrapalhavam um pouco com o linguajar, usavam algumas palavras de difícil compreensão e até alguns palavrões no meio que eu preferi tirar. Não tenho nada contra palavrão, mas nesse caso eu preferi retirar. Então, por conta disso, eu preferi não colocar os nomes, tá certo? Ao analisar os relatos acima, vemos que o valor social dessas pessoas se perdeu e assim não veem mais utilidade no mundo. Não se veem mais como agentes úteis de influência social e cultural. Quando uma pessoa sente que perdeu o seu papel social e não vê mais o que pode fazer pela sociedade, acaba se perdendo aos poucos, a sua essência. Quando a pessoa não vê mais o papel dela na sociedade, ela acaba se perdendo. Isso é normal. Infelizmente é normal. Por isso que é importante continuar com o seu papel na sociedade. Um outro ponto que pode ajudar, mas às vezes atrapalha, são as redes sociais. Principalmente nas páginas em que nós falamos sobre essas doenças crônicas. Por exemplo, através das redes sociais, nós vemos relatos, desabafos, damos e recebemos conselhos, enviamos e recebemos textos de ajuda mútua, né? Enfim, há uma parte boa. Só que ao mesmo tempo tem a parte ruim, onde os textos tóxicos podem nos fazer mal, onde nós vemos alguns textos que nós lemos e ficamos mal em seguida. Então é muito importante saber, primeiramente, todos os grupos de doenças crônicas que nós fazemos parte, eles são bem moderados? Segundo, tem algum terapeuta acompanhando? Terceiro, o objetivo é realmente ajudar ou é vender? Se os dois, não tem problema nenhum, gente. Tem pessoas que vivem de ajudar os outros. Eu sou assim, eu vivo de ajudar os outros, eu vivo de ajudar as pessoas, eu vivo de fazer tratamentos e é lógico que eu tenho que ser remunerado. Eu também tenho conta para pagar, eu também como todo dia, eu tenho família. Então, isso não tem problema nenhum, mas o objetivo principal é ajudar, o objetivo principal é monetário. Essa é a diferença. E fica bem nítido isso. Quando você vê um pouquinho, vê alguns vídeos, você vê os textos da pessoa, você vê
que fica bem nítido se o objetivo principal é monetário ou é ajudar. Se for ajudar, ótimo. Receber por ajudar, ótimo também. Pessoas que ajudam os outros merecem ser muito bem remuneradas por isso. E eu não estou falando de mim, eu estou falando de todos os terapeutas. Eu conheço terapeutas em situações precárias e que não merecem isso pelo conhecimento que têm. Merecem ser muito bem remunerados. Eles fazem de tudo, eles ajudam muita gente. Então merecem ser muito bem remunerados, sim. Mas, se o objetivo principal deles for o dinheiro, aí eles não merecem remuneração alguma. Porque quando nós escolhemos a profissão de terapeuta, o ponto principal da terapia é ajudar. O ponto principal da terapia é ver o sorriso nas pessoas que muitas vezes esqueceram como é sorrir. Esse é o ponto principal da terapia. Então, tome muito cuidado com a página que você faz parte. Pensa bem quando você entra nessa página. Está te fazendo bem ou mal fazer parte dela? Se estiver te fazendo mal, sai. Ali você não é útil. Porque você está se fazendo mal. Quando você está se fazendo mal, você perde a sua utilidade. Eu gosto muito de falar da teoria da máscara de avião. Quando o avião tem algum problema em relação ao oxigênio, cai aquelas máscaras. E a recomendação sempre é: põe a sua máscara primeiro, depois você ajuda a pessoa do lado. Por quê? Você sempre precisa estar bem para ajudar a outra pessoa. Se você não está bem, se você não está respirando, como você quer ajudar o outro a respirar? Primeiro você respira, depois você ajuda o outro a respirar. Então, se um grupo está te fazendo mal, sai dele. Procura um outro que te faça bem. E ali você pode respirar primeiro. Aí você ajuda os outros a respirar. Segundo a doutora Adriana Loduca, sua estrutura de personalidade e de seu estado emocional, das crenças e pensamentos que permeiam o seu ambiente sociocultural, bem como dos comportamentos, atitudes e posturas reforçadas pela rede social mais próxima. O que quer dizer? Tudo referente à dor, tudo que está ao seu redor, tudo que está à sua volta, família, amigos, tudo, até mesmo as redes sociais, quando eu digo aqui não estava se referindo às redes sociais da internet, mas até mesmo as redes sociais da internet, porque lá você tem um relacionamento de muitas vezes você acaba tendo carinho pelas pessoas, você tem sentimento pelas pessoas que estão ali, que muitas vezes você só conheceu pela rede social mesmo. Seja Facebook, Instagram, YouTube, não importa, mas você acabou conhecendo a pessoa ali, você acaba tendo carinho por essa pessoa. Eu mesmo ajudo pessoas pela rede social e acabo tendo um carinho sim por essas pessoas. Na verdade, eu me apego muito fácil. Eu me apego às pessoas de forma muito fácil, mas esse carinho que você tem muitas vezes vai influenciar tudo referente a sua dor social. O seu ciclo social vai influenciar a sua dor social. Por isso que é importante estar perto de pessoas que te levantem, que te tragam para cima, que te façam bem. Se você não está num meio que te faça bem, conselho, muda o seu ciclo social. Aproveitando um pouco, se você achou que isso não foi suficiente, o que eu falei aqui no vídeo é pouco ainda, tem o nosso workshop 100% gratuito disponível para você. O link está aqui embaixo para você que está no YouTube. Para você que está no nosso blog, vai descendo, tem um link lá um pouquinho mais para baixo. Mas é um workshop 100% gratuito, ele fala bastante sobre dor e ele também ensina duas técnicas muito legais, uma para te ajudar a dormir melhor, para tirar um pouco da ansiedade, e outra para diminuir as dores. Quando você está sentindo dor, como você faz para diminuir sem precisar tomar medicamento. Lembrando que eu não estou aconselhando você a parar de tomar medicamento, mas você psicologicamente consegue diminuir um pouco essa dor. Tá certo? Gente, esse vídeo fica por aqui, espero ter esclarecido muita coisa. Se ficou alguma dúvida, se quer um vídeo sobre alguma outra coisa, se quer um outro artigo, comenta aqui embaixo. Assim que possível, assim que eu puder ler, vou fazer o máximo para atender todos os pedidos sobre todos os artigos que for possível, que estiver ao meu alcance.
tá certo? Se não, vou juntar também, vou pedir também a colaboração de alguns outros terapeutas amigos meus, tenho certeza que eles vão ficar muito felizes em contribuir conosco aqui nesse projeto, tá certo? Um beijo no coração de todos, até a próxima, tchau, tchau!